Gênesis capítulo 11, vamos lá? A Torre de Babel, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 14. Viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Esse capítulo 11 do livro de Gênesis é um capítulo muito interessante. Ele começa falando para a gente sobre a Torre de Babel, né? E é interessante a gente notar
tantas tipificações, tantos segredos, como eu venho falando com vocês ao longo dessa leitura, aqui contidos nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo era um, ou seja, vai falar sobre unidade. Vai falar que eles tinham uma só linguagem, que eles tinham um só pensamento. E veja o que o próprio Deus fala quando Deus desce à terra e percebe. Veja só, eles disseram, vinde e tal, descemos, vamos construir uma torre. E aí o Senhor diz no versículo 6, eis que o povo é um e todos tenham a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Olha que declaração poderosa que sai da boca do próprio Deus e que traz para nós como famílias, como empresa, como igreja, como comunidade, como grupos, o reforço do poder da unidade. Quando o próprio Deus declara, o povo é um, tem uma só linguagem, o povo está falando a mesma coisa, o povo está em unidade, tudo que eles tentarem agora, não há quem possa resistir. Não haverá restrição para o que eles quiserem fazer, ou seja, tudo que eles tentarem fazer vai dar certo. E aqui consiste um segredo poderoso para você que é igreja, para você que é servo de Deus, para você que tem a sua família. O Senhor está dizendo para você, se vocês forem um, se vocês tiverem uma só linguagem, se vocês tiverem unidade, tudo que vocês tentarem fazer vai dar certo. E Deus vendo isso, a questão da unidade, porém essa unidade deles estava levando eles para um caminho perverso. Eles não queriam a comunhão com Deus, eles não queriam aquela unidade para algo bom, mas era para algo ruim. Então o que Deus vem e faz? Deus confunde a linguagem. Deus muda a linguagem, eles passam a se desentender. Passa até desentendimento, eles não conseguem entender o que o outro está falando. Um fala A, o outro entende Z. Um fala Z, o outro entende Y. Um fala X, o outro entende C, D. Você entende isso? Então, assim, quando as pessoas dentro de uma só família, elas falam uma coisa e as que estão dentro da mesma família entendem outra. Quando as pessoas que estão em uma comunidade, seja ela religiosa, uma instituição financeira, uma instituição CNPJ particular, ou uma instituição filantrópica, ou uma instituição organizacional religiosa, se as pessoas não tiverem unidade, se cada um falar uma coisa, se cada um quiser ter a sua própria linguagem, a Bíblia, o próprio Deus está dizendo, não vai dar certo. Porque se cada um tiver a sua própria linguagem, vai, cada um para um lado. Qual o segredo de você avançar? É você estar em unidade. E aí esse texto aqui de Babel, ele é rico também porque ele nos traz a lembrança de quando o próprio Deus agora na nova aliança institui dentro de nós uma torre. Mas não com o objetivo de exaltar o homem, o objetivo de exaltar o seu próprio nome. Exaltar o próprio nome do homem, que esse era o objetivo deles. Tornemos célebre o nosso nome na terra, para que não sejamos espalhados na terra. Veja, Deus, lá em Atos, estabelece agora sim uma só linguagem. Todos estavam orando em outras línguas, né? Em Atos 2, Deus estabelece essa torre, não de Babel, mas a torre do Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito dentro de nós constrói essa torre, onde possamos falar com Deus uma só linguagem e sermos entendidos por Ele. E então, da nossa boca não sairá a glória ao homem, mas sairá a glória a Deus. Sairá a glória a Deus. Haviam ali naquela cidade pardos, medas, elamitas, povos da Mesopotâmia, da Galácia, príncipes de todos os lugares. E o que eles os ouviam falando? Eles ouviam eles falando as grandezas de Deus. Você pode conferir isso lá em Atos capítulo 2.
Então, essa torre que o próprio Deus estabelece dentro de nós não é uma torre que está engrandecendo o nome do homem, mas engrandece o próprio nome de Deus. E na sequência do capítulo 11, nós vemos aí a genealogia até chegar a Abraão. E a gente vai mergulhar um pouco mais nessa história. Eu quero que você venha comigo para o capítulo de número 12. Vamos lá? Vem comigo.